Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa pela UEM-FM 106,9, o programa E a Saúde Mental, como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia. A iniciativa é do Departamento de Psicologia e a ideia é trazer para o público um debate sobre temas de saúde mental e criar com isso também um canal de comunicação sobre esse tema. Para isso nós temos dois canais de comunicação, é o e-mail e a saúde mental como vai, @uem.br, e o telefone ou WhatsApp 44 99722 7115, novamente 99722 7115. Com esses canais de comunicação, aqueles que nos acompanham podem enviar suas dúvidas, críticas, perguntas, questionamentos ou sugestões de temas. Para o dia de hoje, eu estou particularmente muito feliz e honrado. Tenho uma pessoa quem eu leio, quem eu admiro, quem eu acompanho, né? Eu fui aluno do programa de doutorado ali da Unesp de Assis também, então tenho muito carinho pelo companheiro, colega, professor Silvio Iasui, que é professor associado do curso de Psicologia da Unesp de Assis, é livre docente em Psicologia e Atenção Psicossocial pela Unesp e doutor em Saúde Pública pela Fiocruz, além de ser um autor de referência da saúde mental e na atenção psicossocial no Brasil e um profissional de atenção psicossocial e militante, principalmente, da luta antimanicomial. Silvio, seja muito bem-vindo, um prazer enorme estar aqui com você, batendo esse papo. Para começo de conversa, eu normalmente começo com essa genérica pergunta, né? O que é, em termos gerais, se é possível a gente conceituar, né, o que seria saúde mental? Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado por suas palavras, pela apresentação. É uma pergunta bastante complexa esta, né, de falar o que é saúde mental. Eu acho que de imediato a palavra que me vem à mente é estar em certa harmonia com as suas circunstâncias e as condições da vida, né? E a harmonia aí não significa que não haja momentos de tensão, que não haja momentos de tristeza, que não haja momentos, né, de impaciência, de raiva, mas que todas essas coisas possam ser lidadas de uma certa maneira que não causem uma dor extrema, uma angústia extrema, ou se causar uma dor extrema, uma angústia extrema, que esses eventos sejam considerados como parte da vida, né? Então, acho que a saúde mental é estar, de certa forma, nesta harmonia com as coisas que estão ao nosso redor, as coisas, as pessoas, enfim, as circunstâncias da vida. Vamos combinar que estar em harmonia nesses tempos de pandemia é bastante complicado, né? Mas acho que um pouco por aí, né? Por isso que quando a gente fala preservar a nossa saúde mental um pouco respirar e encarar as coisas como, bom, enfim, são coisas da vida. Muito obrigado. Para começo, é um ótimo começo. Eu tenho ouvido bastante assim que os colegas enfatizam que há uma linha fina entre esse estar de acordo com o seu entorno e as suas condições, e percebê-lo e agir de acordo, e, ao mesmo tempo, uma adaptação absoluta e, às vezes, até irrefletida ou até
e alienada às condições de sofrimento, né? Então, por exemplo, durante essa pandemia, talvez a gente tenha observado grupos de pessoas que aparentemente pouco estão sofrendo, ou, né, pelo menos aparentemente, as pessoas mantiveram tudo, entre aspas, dentro do normal, né, mantendo atividades festivas, inclusive. Eu sei que é preciso, nós também fazemos, todos nós fazemos isso, em certa medida. Então eu perguntaria isso, né, qual é o limite entre essa adaptação, e uma palavrinha que é da moda, a resiliência das pessoas, né? Eu particularmente não gosto dessa palavra, mas, e é isso, né? Essa estar de acordo com o entorno e, ao mesmo tempo, por outro lado, estar totalmente adaptado, são coisas diferentes? Eu acho que sim, acho que você está falando de uma coisa que é conformismo, né? Uma coisa é você se conformar a certas circunstâncias. Quando eu falo harmonia, não estava pensando em conformismo, né? Eu estava pensando exatamente numa certa, uma harmonia proativa, digamos, né? Quer dizer, eu acho que de fato tem uma certa linha tênue aí entre você procurar, a palavra não é se adaptar, né? Mas procurar encarar essas coisas como sendo fatos da vida agora, o que não significa se conformar com elas, né? Quer dizer, se submeter a elas, né? Estar em harmonia também manter uma certa indignação, manter um certo inconformismo, que também são coisas que fazem parte da vida, né? Eu também não gosto muito da palavra resiliência, porque se o ser não é resiliente, ele morre, né? Ou seja, a resiliência é um atributo da vida, né? Ou seja, se você não consegue suportar as tensões, etc., você morre. Então, de certa forma, todos nós somos resilientes, né, num certo sentido. Porque todos nós temos que encarar as durezas, as dificuldades, as vicissitudes da vida, mas acho que a diferença é exatamente essa, é encarar, né? E acho que quando a gente fala num certo conformismo, numa certa alienação, é você se fechar numa certa bolha, né? E achando que, bom, a realidade não me atinge, não me afeta, quando na verdade isto é ilusório, né? Até o momento que a bolha estoura e aí, enfim, a gente percebe todo o drama da vida invadindo, né? Ninguém consegue viver numa bolha eternamente, né? A vida sempre vai impondo às pessoas certas dramaticidades, né? Que vão causando dor, angústia, etc, etc. E aí percebe-se que não é possível se conformar sempre, né? Eu acho que quando eu falo na harmonia, eu falo dessa coisa mais proativa, né? De saber lidar com essa saber lidar, não necessariamente, mas ter a coragem de enfrentar, né? Citando o Guimarães Rosa, né? O que a vida pede da gente é esta coragem de enfrentar as coisas. Acho que é isso. Perfeito, Silvio, obrigado. Eu tenho também ouvido os colegas dizerem que a gente pode... Existe aquela máxima freudiana, trabalhar e amar, né? E eu perguntaria sobre o cenário de possibilidades que o trabalho oferece hoje em dia, né? Particularmente, nós vivemos um esgarçamento social muito grande, em que os últimos levantamentos apontam que as pessoas vivem numa situação precária, literalmente agora, de sobrevivência, e as pessoas que têm a possibilidade de encontrar, entre aspas, também felicidade ou satisfação no trabalho ou pelo trabalho, me parece que não são a maioria das pessoas, né? Então, se a gente realmente depositar as chances de saúde mental na vida concreta para levar, o cenário não é muito favorável. Você entenderia assim também? Como é que você vê os momentos concretos, as possibilidades concretas de saúde mental hoje no Brasil? Eu acho complexa essa sua questão, né? Primeiro, essa relação com o trabalho, né? Acho que quando o Freud falava de trabalho e amor, ele não falava apenas do trabalho, aí citando Hannah Arendt, o trabalho como labor, né? Como essa coisa da qual a gente tem que se submeter para ganhar dinheiro, que não necessariamente é aquilo que nos dá prazer, né? E aí a situação hoje do Brasil evidencia isso, né? As pessoas sobrevivem, né? Enfim, e acho que quando o Freud falava de trabalho, ele estava pensando na atividade humana, né? Como algo que
que aí pode ser o trabalho remunerado. São pouquíssimas pessoas aí que conseguem juntar essas duas coisas, né? Agora, nós vivemos numa situação difícil mesmo, e aí voltamos a essa questão, né? Se a gente pensar que enfim, essas coisas todas que estão acontecendo no mundo, né? A pandemia, todo esse desgoverno que a gente está sofrendo, né? Por conta da má gestão, né? Em muitos sentidos, mas principalmente no âmbito federal, se a gente pensar que essas coisas não têm nada a ver com o nosso cotidiano, a gente vai sofrer mais ainda, porque parece que a gente vai entrando no lugar meio de vitimização, né? E eu acho que já passou da hora da gente começar a pensar que somos um tanto responsáveis por isso. Portanto, o sucesso ou insucesso do enfrentamento da pandemia depende também das nossas atitudes singulares, né, da maneira como a gente enfrenta as coisas. Depende muito de como somos mais ou menos solidários com relação ao sofrimento do outro e às dificuldades do outro, né? Tanto do ponto de vista das nossas atitudes mais singulares, mais cotidianas, quanto do ponto de vista da formulação das políticas, né? Então, nós estamos precisando muito de políticas sociais solidárias nesse momento, né? E faz parte, eu acho, de um pouco da nossa participação social, reivindicar como cidadãos que a gestão federal, estadual e as gestões municipais apresentem propostas para exatamente o enfrentamento disso, né? Acho que principalmente precisamos disso, das políticas solidárias, de uma solidariedade cotidiana, generosa, generosa com a gente mesmo também, né? Mas principalmente generosa com aquelas pessoas que, enfim, por conta de todas as situações, estão sofrendo muito mais do que nós que somos, né, universitários, classe média, etc, né? E acho que também, e aí por outro lado, generosidade e solidariedade para mim são valores que nós precisamos colocar em prática urgentemente no cotidiano e do ponto de vista das políticas públicas municipais, estaduais e federais, e principalmente política federal. Perfeito, Silvio, obrigado. Eu confesso assim que eu infelizmente talvez seja de uma vertente dos pessimistas, né? Não sei, me persegue uma coisa, uma sombra, né? Mas essa pandemia escancarou muitas coisas, e uma delas talvez tenha sido o questionamento desse mito do brasileiro cordial e solidário, né? Porque a gente chegou a ver pessoas indo fazer manifestações de barulho e arruaça e buzinaço em frente de hospitais. Então, assim, eu realmente gostaria, evidentemente, que nós tivéssemos um país com senso coletivo, e entre as várias explicações para a nossa tragédia ser muito maior do que as tragédias do mundo todo, está o reconhecimento de que o Brasil, como um todo, falhou nesse quesito, né? Não só na negação dos fatos, na negação da ciência e dos seus exemplos maiores de líderes políticos, mas as pessoas e o país, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Não teria acontecido se as pessoas e o país não tivessem também faltado com as suas responsabilidades coletivas. Então, deixa eu voltar uma questão. Você falou muito bem sobre a ideia de Freud de trabalho e amar, né? Trabalhar e amar. O trabalho realmente não podemos significar com isso o emprego que as pessoas têm para sobreviver, porque esses normalmente, quando tem emprego, porque metade da população ativa no Brasil não tem emprego, né? Sobrevive de formas informais e tudo mais, mas a atividade humana, né? O trabalho como fazer, como agir, como deixar um legado, uma obra. E nisso eu chamaria atenção para aqueles que nos acompanham também do lugar dos hobbies, do lugar dos trabalhos voluntários, né, que também podem nos ajudar aí. Você concorda que quando o cenário de trabalho, pelo menos formal, é extremamente precário, outras noções de atividade se tornam importantes, né? O que você diria? Acho que sim, acho que é importante a gente deslocar um pouco essa ideia de que o trabalho, nesse sentido mais
digamos, amplo, né? O trabalho como atividade humana é essencial para a construção das nossas sociabilidades, para a construção da sociedade, para a construção do porvir, né? Para a gente deixar legados, né? Ele não tem a ver apenas, não tem a ver com, essencialmente com emprego, né? Emprego é uma das, né, possibilidades que a gente tem do trabalho, mas você fala, a gente está num cenário, bom, mas a gente tem isso, pensar que a atividade humana, ela se refere também a outras formas, e talvez nesse momento de crise, começam a emergir aí algumas experiências de cooperativa, que já existiam, né, mas talvez mais importante, né, o trabalho cooperado, formas solidárias, aí volta de novo a ideia da solidariedade, né, como a gente pode compartilhar atividades humanas produtivas, né, tentar construir outras formas, e aí não tem a ver apenas também com aquilo que eu faço como hobby, mas aquilo que eu posso fazer de diversas maneiras nessa perspectiva de que a minha atividade constrói a sociedade, né? A minha atividade constrói laço social, constrói relação social e constrói o porvir, né? Porque não é apenas um produto que a gente concretiza pela via do trabalho, mas a gente também produz valor humano, produz valor social, né? Então, acho que é importante a gente pensar a atividade humana como essa. E aí é na relação com os filhos, é na relação com os amigos, no que eu posso contribuir de diferentes maneiras. E aí a gente pode pensar de maneira mais, do ponto de vista de remuneração, de forma de fazer produtos e produções que possam entrar no mercado, mas construir talvez um outro mercado, né? Talvez não esse mercado competitivo, esse mercado de alta produtividade, mas um mercado, né, sei lá, de comprar produtos do pequeno produtor, né, os pequenos produtores agrícolas fazerem suas cooperativas, enfim. Eu acho que hoje a gente tem modalidades, até um pouco pela necessidade, né, muitos grupos estão se organizando nessa perspectiva, né? Aqui em Assis o pessoal montou uma bicicletas voadoras para fazer entrega, né? O pessoal está em vez de moto, etc., bicicleta, perfeito, eu achei ótimo. E aí, uma das pessoas que veio fazer uma entrega aqui para a gente, ele botou, sabe, cadeirinha de bebê? Como ele não tinha grana para fazer a sacolinha, botou a cadeirinha de bebê e foi colocando as coisas lá para trazer. E acho que é isso. Isso que as pessoas chamam de resiliência, não é resiliência, é a capacidade humana criativa de enfrentar situações e buscar, nas crises ou fora delas, soluções para a vida seguir adiante, né? É isso, se a gente não tem isso, a gente morre, né? A gente vai morrendo, né? E acho que a criatividade, essas coisas, principalmente acho que nessa perspectiva, a atividade humana não produz apenas produtos materiais, ela produz também sociabilidade, laço social, relação social. Perfeito, Silvio. Eu queria falar agora de uma perspectiva preventiva. É possível pensar assim, né? É claro que na atenção primária, o raciocínio é de que, de alguma maneira, é possível educar as pessoas. A educação em saúde, né, se voltaria para a ideia de que as pessoas podem ser educadas para boas práticas, bons hábitos, e que, no fundo, serão preventivos, né, desafogarão a atenção especializada, e todo o nosso SUS é formado segundo esse belo raciocínio. E, atualmente, o mais sofisticado, você que é doutor em saúde pública, é o raciocínio mais sofisticado que existe no mundo, né? A semelhança dessa ideia de educação em saúde, a gente pode pensar uma educação para a saúde mental, uma forma de intervir que seriam promotoras de saúde mental? Como é que a gente veria isso? Eu acho perfeito a gente pensar em ações preventivas, né, quando você está no campo da saúde coletiva, mas por campo da saúde mental eu fico meio com o pé atrás. O que seria uma ação preventiva para a promoção da saúde mental? Porque é muito amplo e é muito singular isso, né? Eu tendo a pensar
que o melhor caminho, e acho que esse é um caminho que, do ponto de vista da política pública da saúde mental e da atenção psicossocial, a gente deveria caminhar, é para a gente se aproximar dos trabalhadores da atenção básica, qualificando-os para uma escuta ao sofrimento psíquico, sabe? Coisas que às vezes passam desapercebidas, que são sinalizadores de que, olha, tem um sofrimento psíquico ali e que precisa ser escutado, né? E o sofrimento psíquico aí, ele vai ser atravessado por N questões, né? Violência doméstica, racismo estrutural, homofobia, GLTB-fobia, e etc, etc, etc. Então, acho que eu penso que essa proximidade com os trabalhadores da atenção básica, da atenção dos cuidados primários, desenvolvendo uma certa fineza da escuta nisto, né? Talvez assim, porque as pessoas falam sobre o sofrimento delas de alguma maneira, né? E às vezes essa fala não é escutada, né? E a gente tem talvez o princípio preventivo mais importante que a gente pode ter no nosso campo fale sobre o seu sofrimento e fale para alguém que possa escutá-lo, não silencie. Acho que o silêncio é o pior agravante, se a gente for pensar nesse raciocínio preventivo, né? O pior agravante dos quadros mais graves é exatamente o silêncio, né? O silêncio que vai se prolongando ao longo do tempo. Eu entendo a sua preocupação com a ressalva, né, quando a gente pensa essa ideia de prevenção, porque o risco de cair em formulazinhas, né, do tipo, faça isso e faça aquilo e tá tudo garantido, né? A gente cai nessa tentação muitas vezes, e desde o começo da pandemia nós ouvimos muito. Às vezes até eu fui convidado para falar sobre saúde mental na pandemia, e as pessoas perguntavam quais são as dicas, né? O que as pessoas podem fazer para manter a sua saúde mental? E quisera eu ter essa forma. Mas, em geral, as pessoas dizem lá, né, a coisa de uma atividade física, uma rotina, o controle. Na pandemia, a gente falou bastante do controle da quantidade de informações, às vezes também uma certa intencional alienação sobre as notícias. Isso tudo é muito sutil, né? Mas eu acho que é isso, a preocupação de a gente não cair em fórmulas que seriam simplistas, né? E vamos falar um pouquinho agora da nossa estrutura de atenção psicossocial para aquelas situações que não são apenas do âmbito da prevenção, mas já da atenção quando o sofrimento se instala. Nós temos, em abril, esse mês, né, a gente tem 20 anos de uma lei que regula a nossa atenção de saúde mental no Brasil, a Lei Federal 10.216 de 2001. Ela tramitou durante 12 anos, né, nas casas legislativas. O que foi aprovado foi um substitutivo, mas é um marco para nós da saúde mental, como marco de referência. Qual é o balanço, Silvio, que a gente faz em 20 anos de lei de saúde mental? E qual é hoje a perspectiva de atenção para as pessoas que estão em sofrimento, que precisam de cuidado dentro da rede pública? Obrigado. Eu acho que, primeiro, 20 anos parecem muito tempo, mas ao mesmo tempo é tão pouco tempo, né? Considerando, inclusive, como você disse, né, o projeto original, que foi a lei do Paulo Delgado, foi aprovado muitos anos antes, né? Foi aprovado em 89. E aí tramitou, como você disse, 12 anos até chegar num substitutivo que foi aprovado no Dia Mundial da Saúde Mental, lá de 2001. Eu acho que a lei foi extremamente importante para tornar público e tornar legal uma política que a gente já vinha desenvolvendo desde o final dos anos 80, né? Então, final dos anos 80, atravessando os anos 90, a gente já foi implantando uma política de saúde mental um pouco seguindo os princípios da reforma psiquiátrica, né, junto com os princípios da reforma sanitária, etc. Então, a lei um pouco consagra essa política que veio vindo nos 12 anos anteriores,
E aí faz um marco institucional extremamente importante que dá legitimidade e legalidade a essa política para os anos seguintes. Eu acho que a gente conseguiu implantar uma política bastante capilarizada de serviços e ações, tem CAP, centros de convivência, apoio às equipes de saúde da família, etc., no Brasil inteiro. Então, tem um grande projeto de capilarização, são mais de 2.500 centros de atenção psicossocial, mas a gente ficou, talvez, um pouco refém desse desejo de implantar uma política pública macro, ampliada, capilarizada, e deixamos de lado um pouco a origem disso tudo, que foram os movimentos sociais, né? A gente foi deixando de lado e foi ficando muito nas ações governamentais, digamos, né? Resultado, mudou o governo, hoje a gente está sendo ameaçado, né? A gente não conseguiu, talvez, dar uma consistência de política pública, né? Tanto é que muitas dessas ações todas estão paralisadas hoje, né? Hoje corre o risco de fazer um retrocesso. Já temos sinalizações, né? Várias delas emitidas aí pela atual gestão da saúde mental, mas de voltar, né, à internação como eixo mais importante do cuidado em saúde mental, enfim. Então, sinto que a gente está passando por um momento muito difícil, muito delicado. E aí eu fico pensando que talvez seja o tempo da gente voltar exatamente a nos reinventarmos e aí, né, de novo, juntar com as pessoas para conversar, para a gente voltar a essa mobilização social, quando a gente pudesse agregar, se juntar, etc, né? Mas eu acho que é importante a gente resgatar um pouco esta mobilização mais de movimento social mesmo, né? Acho que a gente deu muita atenção, talvez, para esse efeito indutor da política federal nos estados e municípios, e agora a gente vai ter que voltar a olhar para o nosso município, para o nosso cotidiano, e aí tentar fazer né, desvios e propostas criativas a partir dessas experiências mais singulares. Que eu faço uma aposta por aí nesse momento crítico, né, até a gente conseguir de novo retomar essa política macro. Perfeito, eu te agradeço demais por essa resposta e quão privilegiado eu estou nesse lugar agora de entrevistar pessoas de referência, porque esse tipo de análise é muito cara e muito querida para mim. Eu vou mais uma vez lembrar os nossos ouvintes e colegas que temos 2 canais de comunicação para dúvidas, críticas, sugestões de temas ou perguntas. Os canais são o e-mail e a saúde mental como vai, tudo junto, @uem.br, e o telefone WhatsApp 44 997 22 7115, 997 22 7115. Silvio, já te agradecendo de antemão, a gente se aproxima aí dos momentos finais da nossa entrevista. Eu acho que destacaria aí esse chamamento às bases novamente, né, a noção de território, comunidade, que eu acho que vai ser realmente a maneira como a gente vai reagir a essa contra-reforma psiquiátrica em curso, porque realmente, e não é de hoje, nós destacamos que desde o último ano do governo Dilma, um aceno para essa contra-reforma, é preciso ser dito, já foi feito. Claro que ele se intensificou depois do golpe, e principalmente no governo Bolsonaro, mas eu acho que a resposta será realmente dos movimentos sociais e das bases e dos territórios. Silvio, de coração para o resto da minha vida, muito obrigado. Eu gostaria que você fizesse considerações, né, finais, pensando no momento, pensando no ouvinte, pensando nessa ideia de que a saúde mental, essa discussão está chegando pela rádio, né, normalmente até para pessoas que não são do campo, e com as suas considerações finais, fica o meu agradecimento. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, Silvio. Obrigado, Fábio. Fiquei pensando aqui um recado que a gente pode dar para as pessoas. Se você tiver sentido algum incômodo, algum sofrimento, converse, procure alguém. Pode ser um amigo, pode ser, enfim, né, se você não conseguir um acesso ao profissional, mas é importante a gente não silenciar sobre o nosso sofrimento. Esse é um momento em que está todo mundo muito isolado e se sentindo solitário.
né? E talvez esse é o momento agora, talvez, da gente criar laços, falar sobre aquilo que a gente está sentindo, correndo o risco, como você disse, da gente, né, não cair nas fórmulas e, né, quer dizer, mas eu acho que se tem algo que a gente pode estimular as pessoas é conversarem, né? Falarem dos seus sentimentos, né? A pior coisa que pode existir é a gente se sentir solitário e invisibilizar e silenciar sobre o nosso sofrimento. Não, a gente tem que lançar luzes às nossas dores, às nossas angústias. A gente tem que lançar luzes sobre o que está se passando agora, nesse momento desse país. A gente tem que falar falar muito. E acho que o teu programa dá essa oportunidade para a gente falar, e é isso. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite, Fábio, fico aqui à disposição para outros encontros, se for preciso, tá bom? Eu que agradeço. Eu conversei com o professor Silvio Yasui, que é professor associado do curso de Psicologia da Unesp de Assis, livre docente em Psicologia e Atenção Psicossocial pela Unesp e doutor em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Eu fico por aqui, me despeço, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanham, até o próximo programa. Grande abraço. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental? Como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.